Me preocupar muito. Eh, Vamos seguir. Houve uma queda aqui porque estourou um transformador aqui perto, tá? Mas já tudo voltou. O Zoom, ele entende que eu tô com a outra, talvez a outra janela aberta. Então, é por isso que ele não está me deixando eu abrir o meu vídeo. Eu não tenho controle sobre o meu vídeo. Mas não faz mal, vocês já me conhecem. Então tá, vamos lá. Algo nos cegou, algo nos prendeu, e a gente estava falando exatamente sobre isso. E aí eu estava falando sobre as forças que existem lá fora. Ah, e elas se apresentaram. Mas e o caminho? Qual é o caminho? Qual é o teu caminho? É. A nossa vida diária, o nosso cotidiano, é o verdadeiro caminho espiritual. Muitas vezes a gente fantasia que um caminho espiritual é, na verdade, um caminho que é todo especial, que tem que fazer uma caminhada, não sei aonde, tem que viver no deserto, tem que ir a Roma, tem que ir a Jerusalém, tem que. Bem, talvez o nosso caminho é o caminho que tem que atravessar a rua, que tem que lidar com essas situações, que estoura o transformador, que o vídeo não abre. Isso também é espiritual. Isso tudo é espiritual. O nosso caminho espiritual é o cotidiano, de se levantar, se lavar, tomar café, ir trabalhar, lidar com o trânsito, lidar com tudo no cotidiano. E são através dessas pequenas coisas que, na verdade, nós vamos nos montando, nós vamos nos corrigindo para chegar nas grandes coisas. Porque a vida é exatamente feita de degraus, e a gente tem degraus pequenininhos e degraus maiores, que são grandes e que nos ajudam a viver e experimentar outras coisas. Qual o caminho? Qual o teu caminho? Tu poder olhar para a tua vida, e isso a gente tem um problema muito sério, que é a gente tem um auto-julgamento muito grande com relação à nossa vida, a vida que tu tá tendo. A gente tem um sentimento que é muito comum, não dizendo que é todo mundo e que é toda hora, que é o sentimento de insatisfação, sabe quando tu veste uma roupa que não é a roupa que é tua, que tu gostaria de estar vestida, sabe? Tu tem que vestir aquela roupa porque tu tem que ir no fórum, porque tu tem que ir na festa, mas aquela roupa não tem nada a ver contigo, né? Então, a maioria que está aqui são pessoas que, como eu, a gente veio de uma época em que antigamente ainda tem, ainda existe moda, mas hoje é muito mais livre. Hoje, quer ir de tênis, vai de tênis. Claro, no fórum talvez não, mas no casamento dá para ir, né? Quer levar um chinelinho? Leva um chinelinho. Que bom, porque vai dançar bastante. Para que tá de salto, né? Então, mas antigamente não dava, não podia, né? Não pegava bem. Antigamente não podia. Eu me lembro da primeira vez que eu fui dar aula de cabala, imagina, de chinelo havaiana. Foi o máximo. Assim, ó, foi uma felicidade estar de chinelo, né? E hoje andar de chinelo havaiana é chique. Então, é uma liberdade. É super bom. Mas, óbvio, tem gente que não gosta, acha, né? Mas o que eu quero, na verdade, mostrar é que talvez seja nessas situações em que tu tá te permitindo, que tu tá realmente construindo peça por peça, e a gente poder observar isso, peça por peça, momento por momento, para poder é, sentir, encontrar aquilo que é o teu caminho. O caminho é um caminho de reencontro consigo mesmo.
é um caminho de escuta. Quem já não teve alguma situação, situações de dor, situação de doença, até gripe, tu fica de cama, e aí tu entra em contato contigo. Muitas vezes, alguma pessoa, alguém passa por uma situação mais grave, mais séria, e entra em contato consigo mesmo, né? Ou quantas vezes tu te deu o direito de ir para um retiro espiritual, ou ir viajar, só tu, para poder ficar em contato contigo, para tu poder te ouvir. Ah, para algumas pessoas é insuportável se ouvir, é insuportável se perceber. Mas esse caminho é um caminho de reencontro. E cada um de nós pode, nesse caminho, encontrar o seu propósito e a sua missão. Aquilo que veio cumprir, mas só através de um mergulho profundo a gente consegue saber, sentir, uma conexão profunda consigo. Consegue fazer com que a gente consiga sentir a resposta. Nem sempre tu vai conseguir racionalizar. As pessoas sempre se perguntam: qual é o meu propósito? E as pessoas sempre acham que o seu propósito de vida tem a ver com a profissão. Mas o teu propósito, ele é vivido no dia a dia. A Cabala nos responde que o nosso propósito de vida tem a ver com aonde nós temos alguma dor. Aonde te dói? Talvez tenham muitas dores. Algumas dores vão para o físico. Mas quando eu pergunto onde te dói, o pessoal que está entrando, eu estou sem imagem porque houve uma queda, meu Zoom caiu, fechou, e na minha volta eu não consigo mais abrir o meu vídeo. Eu até vou fazer uma coisa. Deixa eu ver. Tá? Eu vou entrar com o vídeo pelo celular. Então, aonde dói? Ah, dói aqui o joelho, dói aqui as costas, dói a cabeça. Não, não. Aonde dói lá dentro. Então, quando a gente começa a sentir a dor física, é porque, na verdade, gente, já tem. Não, ele também não está me deixando, nem no celular ele me deixa abrir. Ele não vai me deixar. Então, que dor é interna? Que dor emocional é essa? Né? Que a gente, na verdade, precisa ouvir. Aonde te dói? O propósito, a missão é poder exatamente curar aonde dói. E é lá dentro. É lá dentro que dói. Absolutamente lá dentro. Ok. O que a gente quer nessa jornada é poder desenvolver a nossa percepção, poder desenvolver o sexto sentido. A Kabbalah nos diz que um dos problemas maiores que nós temos na vida é que nós estamos presos aos nossos cinco sentidos, completamente presos aos nossos cinco sentidos. E tu só vai experimentar a Cabala, tu só vai experimentar o mundo oculto, o mundo espiritual, quando tu desenvolve o sexto sentido. Então, isso faz parte da jornada. A gente aprender a desenvolver outras habilidades, outras percepções, o sexto sentido. Talvez, né, a tua questão é exatamente como eu desenvolvo o sexto sentido. É sair do barulho. O tempo inteiro tem barulho. Barulho dentro de nós, barulho dentro da nossa mente. Muitas vezes nós precisamos realmente entrar na mata, muitas vezes precisamos entrar na natureza para poder ir ouvindo outros sons e aprendendo a ter uma percepção de tudo que está na nossa volta. Contemplar. Contemplar a natureza, contemplar a vida, contemplar textos, frases,
orações, códigos. Dentro da Kabbalah, a gente aprende a ler livros que são antigos e que têm uma linguagem extremamente difícil, e vencer dentro de nós o desejo de querer entender tudo. Simplesmente a gente aprende a receber aquele conteúdo e deixa aquele conteúdo simbólico agir dentro de ti. O caminho é um caminho para que a gente entre em muitas outras dimensões. Tudo está na tua cabeça, tudo está no teu cérebro, que tem que aprender a funcionar de outra forma para poder decifrar os códigos. A vida é feita de códigos. Tudo na nossa volta tem nome, tudo na nossa volta são letras e informação. O que a gente precisa é ir traduzindo esses códigos, é traduzindo, na verdade, essas informações. É fazer com que o cérebro funcione diferente. Com o poder da palavra, Deus criou tudo. Cada letra carrega a sua energia criativa. Tudo contém a memória, a informação da criação, derivada do primeiro mundo, da primeira realidade. Tudo deriva da primeira informação que vem do Adão Kadmon, do modelo da criação, aquele que vive, tem o contato direto com o Gan Eden, com o Jardim do Éden. Então, nós reconectamos o tempo todo com essa realidade para poder ir trazendo dentro de nós. Ah, tem que ter paciência. É uma construção, é uma jornada diária. Os cabalistas buscam decifrar o universo, vendo ele como um conjunto de letras derivadas da inteligência divina, que combina em seus 4 elementos, dando origem a absolutamente tudo. Toda a criação, ela acontece a partir das 22 letras do alfabeto hebraico e das diferentes combinações que Deus vai fazer através dessas letras. E assim está criado o código, o DNA cósmico, e que nós acessamos para poder trazer essas realidades mais profundas dentro de nós, que contém a informação de quem nós verdadeiramente somos e que contém a informação daquilo que realmente o universo é. E através dessas letras, nós que somos um conjunto de informação, nós, na verdade, né, passamos a receber essas informações e a experimentar essas informações e transformar as informações que tu está acessando com aquelas que tu carrega dentro de ti. Não sei se deu para entender isso. Nós somos um conjunto de informações que nós trazemos desta vida e de outras vidas. Nós acessamos outras informações, e a Cabala é um conjunto de informações, e é por isso que um dos elementos dessas ferramentas cabalísticas é o estudo. E tu estuda não só para saber, ter conhecimento, tu estuda para que aquelas letras, aquelas palavras afetem a tua bagagem de informação e reorganize a tua bagagem de informação. Esse também é um dos objetivos das meditações cabalísticas. É organizar as nossas informações. Esse também é o poder da Torá. O Pentateuco, os 5 livros de Moisés, é a base, a fundação de toda a Kabbalah. Considerado um pergaminho, um livro que contém uma quantidade de luz única. A Kabbalah diz que Deus vislumbrou a Torá antes de criar o mundo. A Torá, ela transmite diferentes mensagens, porque ela tem diferentes níveis e nos convida a experimentar diferentes níveis de interpretação, assim como tu aprende a trazer isso para a vida. E aí a Kabbalah vai te dizer: a vida tem que ser interpretada por diferentes níveis, até tu chegar no nível do Sod, do mistério, do oculto. E a gente precisa aprender a decifrar, a tirar os véus, para poder ler entre linhas.
Existem, de uma forma geral, 4 níveis que nós mergulhamos e adentramos, que é o nível da leitura literal, Peshat, simples, o nível da leitura da alusão, isso me lembra isso, aquilo, onde tu faz algumas associações, o nível homilético do Drush, que na verdade a gente diz que é o nível psicanalítico, e o nível do Sod, do segredo, que é o nível cabalístico, que faz com que a gente mergulhe no universo, no cosmos, que traduz o mundo em sefirot, em números, em letras, em dimensões de anjos, arcanjos, em mundos e realidades, em bem e mal, para que a gente possa chegar numa unidade e num mundo onde unicamente a gente conhece o bem. A nossa mente, ela se agarra no literal, porque ela precisa ter uma base, ela precisa ter onde se agarrar. A nossa mente precisa das paredes, precisa dos limites, mas a alma não. E é por isso que a jornada é um encontro com a alma, porque unicamente é a alma que vai fazer tu ter a verdadeira experiência espiritual e a experiência de evolução e a aproximação com Deus, a aproximação com o divino. A jornada cabalística é uma jornada que, quanto mais nós nos aproximamos das nossas profundezas, de nós mesmos, da nossa alma, mais nos aprofundamos da criação e do Criador. Mais nos tornamos esta criação e este Criador. Por isso que ela vai nos convidar para que a gente adentre a realidade do deserto. Bamidbar, no deserto. Mas tem uma questão importantíssima essa palavra. Bamidbar é um dos livros, por sinal, do Pentateuco, da Torá. É o penúltimo livro, que é traduzido com o título de Números. Tem nada a ver, né? E tem a ver que quando tu vai ler esse livro, é um livro que fala muito do censo, de contagens, de números de pessoas. Então, por isso é números. Mas a palavra Bamidbar, como todas as palavras no hebraico, elas significam mais de uma coisa. Bamidbar, na verdade, significa na palavra, mas também significa no deserto, porque Bet refere-se a Noa e Daber, Dalet Bet Resh, significa palavra. Assim como também tem outros sentidos, como Dever é peste, como na peste. Né? Mas se a gente traz pelo sentido dos próprios diferentes títulos que a gente vai encontrar no Pentateuco, faz muito sentido que a entrada no deserto é um convite para que a gente entre na palavra. Exatamente nesse conjunto de informações que nós somos. Somos um conjunto de letras, somos um conjunto de palavras. E tudo na nossa vida é feito de palavras. O poder da palavra, a maneira como nós falamos, interpretamos o que a gente vive, como a gente traz a energia do pensamento, do fluxo do pensamento, e aquilo se transforma numa palavra. Quando a letra é uma merkavá, é uma carruagem, a letra é carreadora, ela carrega a energia que a gente coloca na palavra. O deserto, ele é um lugar que nos convida para que a gente possa entrar para dentro de si. Quando o povo hebreu saiu do Egito e entrou no deserto, caminhou 40 anos no deserto para chegar na Terra Prometida, o deserto era, na verdade, uma experiência sem internet, sem shopping, sem televisão. Oh, não queremos ir para lá. Não tem sinal de internet. Mas muitas vezes tu precisa desligar o celular, muitas vezes tu precisa desligar a internet, a TV, te desligar do mundo, te desligar das pessoas para poder trazer uma purificação para ti, uma purificação emocional, uma purificação em diferentes níveis do teu ser para poder abrir. Os grandes sábios, os grandes profetas viveram no deserto.
E, obviamente, o deserto, para quem conhece, é um grande convite para a profecia, para que a gente adentre outras realidades do uso da nossa mente e realmente abra o terceiro olho, a pineal. A pineal está ali dentro de nós. A gente só não presta atenção nela. A gente só não usa ela. A gente não tem que se preocupar em abrir a pineal. A gente tem que se preocupar em parar de deixar os cinco sentidos nos controlarem, nos dominarem. É simples o caminho. É o deserto o lugar onde nós podemos ouvir Deus. E somente num deserto nós podemos receber e compreender completamente os ensinamentos da vida, da Torá. É nesse deserto que devemos nos colocar e ser, para buscar um contato mais profundo com o mundo interior, mergulhar para receber revelações. Quem não faz de si um deserto, jamais conquistará a sabedoria da Torá. Sabemos que o nome de Deus, Hashem, Adonai, em sua origem, representa, na verdade, Adonai é o Senhor do meu eu. No deserto é onde tu encontra o Senhor do teu eu, e é onde tu encontra o teu fogo, e é onde tu controla o teu fogo, a tua energia. Esse fogo que ele não deixa de ser o fogo divino e não deixa de ser o fogo primitivo, primário, que queima, que traz a impetuosidade, mas traz a impaciência, a reatividade, a raiva, o ódio, mas também traz a coragem. E também quando esse fogo ele é controlado, tu acende e tu acorda e desperta diferentes níveis de consciência. O deserto é o lugar da alquimia e da transformação. É onde a gente encontra o verdadeiro vazio, o espaço para que a gente possa encontrar a nossa alma e poder elevar a alma, da Nefesh Neshama, da alma instintiva à alma divina. No deserto, nós experimentamos a unidade, a integração, ser um consigo, ser um com tudo, ser um com Deus. É nele que podemos contar, que é medir, definir, ordenar, limitar, organizar o mundo todo, o teu mundo. É nele, no deserto, que tu pode criar um espaço para que Deus possa morar. Entramos no deserto para melhorar o mundo físico, e organizar as energias do verbo e da palavra. É no deserto que nós podemos ter as maiores experiências espirituais. É no deserto que nós reencontramos os nossos mestres. É no deserto que nós encontramos o caminho da sabedoria que cada um destes mestres, Ravi Shimon Bar Yochai, Ravi Isaac Luria, Ravi Ashlag, Ravi Rabash, Nachmanides, Abulafia, Ravi Brandwein, Ravi Berg e tantos outros grandes mestres podem se manifestar para nós, nos guiar, nos ensinar e falar ao pé do nosso ouvido. Kabbalah também é traduzido muitas vezes como essa ideia de falar ao pé do nosso ouvido. Mas esse falar ao pé do ouvido é falado unicamente para a alma. E nós precisamos aprender, deixa eu só ver se não tem, que esse conhecimento espiritual é a tecnologia que a gente necessita para reconectar, não com a internet, mas com a alma. Quando no deserto, o povo hebreu, ele por impaciência, constrói o bezerro de ouro, enquanto Moisés descia com as tábuas dos 10 ditos de Deus, e aí Moisés fica sabendo, ele é avisado por um anjo, que o povo tinha erguido um bezerro de ouro. Aquele momento que ele sente uma grande decepção, as tábuas perdem a energia, a luz, a alma, e elas pesam nas mãos de Moisés, e ele deixa cair no chão, e elas se quebram. Quando o povo ergueu o bezerro de ouro, ele, na verdade, escolheu exatamente se conectar com o sinal do Wi-Fi. Enquanto que o Moisés trazia o sinal infinito de Deus, que garantiria a vida infinita.
a imortalidade. Quase a ideia da internet de graça. Mas nós somos contaminados pelo bezerro de ouro, que, na verdade, o simbolismo dentro da Kabbalah são antenas espirituais que prenderam a nossa consciência e que deixaram a nossa consciência presa nas coisas ainda desse mundo físico. O bezerro de ouro foi construído com o ouro daquelas pessoas. O simbolismo disso é que foi construído com a luz de cada um. E o problema é que a gente continua construindo bezerros de ouro com a nossa luz, a nossa energia, e o bezerro de ouro não te dá nada de volta. É apenas um Deus de, de ouro e um ouro superficial, que simplesmente não compartilha nada contigo, apenas te tira a luz. Diferente das tábuas, que na verdade era uma ponte para uma dimensão que era só luz e que só ia dar a luz. O povo posterior, ele é convidado a compartilhar e a ajudar a construir, na verdade, o lugar onde as tábuas ficariam, o templo sagrado. Mas exatamente esse templo tinha uma função completamente diferente, porque seria o lugar da morada divina, da morada da luz infinita, que na verdade estaria ali para poder compartilhar com todas as pessoas. Quando nós construímos o bezerro de ouro, que na verdade são estruturas de idolatria, e essas estruturas de idolatria não são mais deuses, santos, mas são celulares, dinheiros, carros e tantas outras coisas que a gente acaba deixando com que aquilo nos domine. E aquilo só tira de nós, dá muito pouco. Quando nós fizemos essa escolha, nós fizemos a escolha pela luz finita, por uma insatisfação contínua. Todo ano, nós somos sempre convidados a poder aprender a dominar, controlar, conhecer e acessar as energias que nos conectam à luz infinita e à energia da imortalidade. Nós estamos exatamente num período que nós somos convidados a ter essa consciência. A consciência de buscar a nossa essência divina. Para isso, a gente precisa, sim, de rituais, de orações, de estudos, de símbolos, de códigos, para poder trazer de volta a essência. E quando a gente contata a essência, a gente também contata acontecimentos repentinos, milagrosos, que nos ajudam a abrir portas e portais para que a gente consiga se libertar de tantas amarras e tantas dores que nós vivenciamos. O tempo inteiro a Cabala nos convida para acessar milagres, mas para isso a gente tem que acessar isso que a Cabala é considerada como uma tecnologia da alma. Quando fazemos orações, na verdade, nós fazemos orações para nós mesmos, para nos organizar, para aprender a nos colocar num lugar sutil dentro desses corpos sutis que nós temos, que consegue naturalmente se comunicar com a divindade. Deus não responde às nossas orações, porque Ele não precisa responder às nossas orações. Somos nós mesmos que respondemos às nossas próprias orações, porque através delas nós nos reconectamos a uma energia divina que está dentro de nós, na nossa própria alma. A vida é um jogo, um grande jogo. Será que tu está jogando? Será que tu entende que a caminhada, a jornada da alma é a caminhada de um jogo de positivo e negativo, de bem e mal, de dia e noite? Um jogo de dualidade que, na maior parte do tempo, a gente vive dentro de uma separatividade. Eu não tenho nada a ver contigo, não tenho nada a ver com outro, não tenho nada a ver com ninguém. E a gente precisa caminhar para a integração, para a conexão, para a unidade. E nós temos muitos elementos que vão nos ajudar nessa caminhada espiritual, em que a gente vai buscando esses elementos
invisíveis, ocultos, mantras, meditações, a nossa própria ação, a consciência, o calendário cabalístico, a leitura, as letras, os códigos, as orações, tudo isso são formas de nós nos reconectarmos a uma dimensão. O calendário cabalístico, ele nos convida para uma grande jornada. É a jornada da alma, o calendário. Essa é a verdade. E esse calendário, que é a jornada da alma, hoje nos convida para estarmos num ponto onde nós somos estimulados a nos libertar daquele lugar onde a consciência corpórea nos domina. A gente vai continuar vivendo aqui, mas a gente vai entender que quando a gente não é mais controlado e dominado pela consciência corpórea, que é só do desejo de querer para si, só da ansiedade, da angústia, do medo, da insegurança. E a gente começa a abrir o espaço para a alma que tem a fé, a continuidade, a conexão com o mundo mágico e espiritual, nós realmente começamos a caminhar numa abundância. Mas esse período, esse mês de Nissan, o mês da cabra, uma cabra não, o mês da ovelha, né? O mês, né, do Pêssar, o mês da Páscoa, momento que há a abertura dos céus, que permite com que a gente saia dessa dimensão onde nós estamos escravos, porque aquela história da saída do povo hebreu do Egito, ela está acontecendo sempre numa dimensão superior, chamada dimensão de Biná. Então, nesse momento, a energia é essa. A mesma energia que foi oferecida para o povo hebreu naquele momento, e que muitas outras pessoas que também viviam no Egito, num sistema de escravidão, e essa escravidão, ela é uma escravidão que ela tem vários sentidos também metafóricos, porque a palavra Mitzrayim, que é Egito em hebraico, tem uma raiz, que a raiz é a palavra Metzer, que significa comprimido, fechado, é um lugar que nos sufoca e que também pode representar o útero. Então, quando a gente nasce, quando a gente sai desse lugar que nos sufoca, e a gente sai porque nesse momento a gente precisa se conectar com essa energia de Áries, porque Deus exatamente resolve que esse período que está sobre a energia da constelação de Áries e o planeta Marte é exatamente o momento perfeito para a gente poder se libertar das nossas amarras, de se libertar de influências. E vocês sabem que o mundo lá fora, que está caótico, que está fora do lugar, quanto menos gente tiver no palco, quanto menos gente tiver, desculpa, na plateia, olhando o espetáculo no palco, o teatro acaba, a peça acaba. Enquanto a gente está olhando, aquilo está existindo. A ciência comprova isso. Quando a gente para de olhar, aquilo passa a não existir. É a mesma coisa que qualquer canal de TV, mas cada um vai escolher qual. Agora, tu deixa de assistir os programas num canal de TV, todo mundo começa a deixar, aquele canal começa a perder, né? E aí, enfim, tem que mudar, tem que pedir ajuda, aí vai. Então, ele passa a não existir. Então, é a mesma coisa. Por que que tem momentos na vida que a gente acaba tendo muita coisa errada acontece, muita coisa ruim acontece na nossa vida? Porque quando acontece uma coisa ruim, e tu tem 300 coisas boas, tu só olha para aquela coisa ruim. E aí, o teu olhar vai atraindo, vai criando mais ainda situações semelhantes àquelas. Porque toda a tua consciência se volta para aquela dor, né? E isso é uma verdade. Quando a gente machuca o dedo do pé, quem já quebrou o dedinho do pé sabe disso. Meu Deus, aquilo ali é um sofrimento, né? Tem que caminhar difícil, caminhar nas ruas que é tudo, as calçadas são ruins, não dá, tem que usar muleta, e bababá, bababá. Então, aquilo é o centro do mundo naquele momento. Então, é um momento que a gente tem que se dar conta que quando tu tem um problema, tu acaba dando muita atenção para aquilo e tu tem que saber lidar com a energia daquela situação para que tu, por causa do teu olhar, não crie mais problemas.
Agora é o momento da gente se conectar com a energia de Áries e de Marte para poder pegar essa energia de impulso e sair das nossas amarras e das repetições e poder entrar em contato com essa energia de renovação. De renovação. É claro que Nissan, no hemisfério norte, é o início da primavera. É por isso que Nissan tem a ver com florescimento. E é o momento em que a energia vem para florescer toda a natureza. Mas a gente capta essa energia, porque a gente também quer florescer, mesmo que nós, no hemisfério sul, a gente esteja entrando no outono. E esse é o momento em que a gente vai começar a se dar conta quais são os níveis de consciência e as prisões que nós estamos, que tem a ver com essa ideia dessa consciência corpórea, essa consciência da aparência, da matéria, do externo, essa consciência do bezerro de ouro. E esse é o momento da gente romper com o bezerro de ouro e dar um salto. Por isso que a palavra Pêssar, que é traduzida como Páscoa, na verdade significa salto, é saltar sobre, até porque o anjo da morte saltou sobre a casa dos hebreus. Então, essa libertação, esse saltar desse lugar onde nós nos encontramos presos, porque toda a dor, toda a contração, toda a escuridão, todo o caos está nessa consciência presa somente no corpo, sem o contato com a alma. É o momento da libertação para poder contatar a alma. Mas libertar-se do corpo não é morrer, porque na verdade é libertar-se do controle e do domínio do corpo. O corpo vai junto, ele sai junto do Egito. Mas a gente precisa trazer a alma para esse corpo, para que a gente possa se libertar. A vida diária é onde está o nosso propósito. É nela que nós construímos algo mágico e melhor. Por que estamos sempre fugindo da vida diária? Porque, na verdade, a gente está sempre fugindo do caminho, da jornada. Talvez porque a gente idealiza esse caminho, essa jornada, como algo meio heróico. Mas a verdade é que a gente idealiza algo que não é. Qual o teu verdadeiro papel? Qual o teu verdadeiro eu aqui e agora? E tu só vai descobrir na vida diária. E na vida diária tu vai te perguntar como eu cheguei aqui? Como eu me coloquei aqui? Durante muitos anos, né, a gente vai tendo aquele sonho de sair da casa do pai, da mãe, de ter tuas coisas, né? De ter tua TV, tua internet, de ter teu refrigerador, ter todas as coisas. Aí tu começa a ter. Aí chega um dia que tu te vê completamente escravo de ter que pagar tudo isso, né? Todo mês, todo mês. E aí tu quer liberdade, tu quer viajar, tu quer fazer mais coisas, que aí tu diz assim, pô, agora eu me ferrei, porque agora eu tô toda amarrada aqui. Então, muitas vezes a gente se vê tão amarrado que não consegue mais se libertar e fazer outras coisas. Cada um tem as suas amarras, cada um tem as suas experiências. Nossa maior amarra, ela está nos conceitos que nós carregamos dentro de nós, na nossa falta de fé e no conjunto de emoções e sentimentos que, na verdade, nos colocam para trás. A cada dia, a cada mês, a cada ciclo lunar, pois o calendário cabalístico é um calendário lunar e solar, nós vamos reencontrando o nosso equilíbrio e sendo convidados dentro dessa jornada para ir conhecendo diferentes qualidades, diferentes potenciais dentro de nós. E, obviamente, ao conhecer a qualidade, ao conhecer o potencial, nós conseguimos destravar, conseguimos, na verdade, resolver as amarras. Muita gente faz um caminho contrário. Prefere mergulhar nos seus defeitos, no que não dá, no que não pode, no que não consegue. Mas não, esse não é o verdadeiro caminho. O caminho é para a luz. O caminho é para o divino, é para receber o divino e deixar com que a luz também vá
trazendo um processo de transformação. A luz vai revelar o nosso bem e o nosso mal. Mas quando a gente mergulha para o outro lado, a nossa tendência até é fugir da nossa escuridão e apontar a escuridão dos outros o tempo todo. Ou projetar a própria escuridão nos outros o tempo todo. Os outros são maus. É preciso, hoje, se virar para a luz, pois nós estamos de costas, totalmente, para a luz. A jornada é em espiral. O calendário, na verdade, ele tem um movimento espiral. Mas a gente não percebe. A leitura da Torá é em espiral, o calendário é em espiral, a vida é em espiral, mas a gente não percebe. A vida se repete. Muitos de nós vão ter essa fala. Ah, as coisas da minha vida sempre se repetem. Hum, mas, na verdade, é em espiral. A cada retorno é para que a gente faça uma nova leitura. É para que a gente aprenda a receber de uma outra forma. Para que a gente tenha uma relação mais relaxada com aquilo que está acontecendo de novo. Porque normalmente nós temos uma forma de agir com a vida que é uma forma reativa, e o reativo é a da contração. Nós ficamos numa posição de contração. A jornada é uma aproximação, retirando os véus, obstáculos para aproximar-se da divindade, da unidade, e assim trazer e viver a alegria, a abundância e as bênçãos. Eu queria convidar vocês para o curso de Cabala, Jornada Evolução Espiritual, começa dia 16 de abril, com diferentes temas, um pupurri de conceitos e conhecimentos. E, obviamente, muitos desses conhecimentos são conhecimentos práticos para poder ajudar na vida de cada um, onde vou trazer sobre assuntos ligados à unidade, unificação, integração, a mudança, os processos criativos, vou falar muito sobre criatividade, sobre o concerto da alma, sobre como vencer os desafios, como trazer esse lugar de alegria e de felicidade. E dentro disso ainda rola muitos conceitos e muito conhecimento de Kabbalah. O pessoal que faz hoje esses cursos só por áudio já fazem mais de anos, que é a mesma turma, por sinal, cada vez é um assunto diferente, tá? Então, convido vocês. São 8 aulas, com muitos áudios cada aula, com muitos insights, com muita energia e 3 encontros via Zoom. Convido vocês para o dia 18, é quinta-feira, às 21h21, quinta-feira da semana que vem, a gente se reencontrar para poder falar sobre o Pêssar, o ritual de Pêssar, o sentido do Pêssar, a gente ter a consciência correta no dia, independente se vocês vão ou não vão fazer o ritual, vão ou não vão participar. Então, dia 18 às 21h21. No dia 21 às 17h30, quero te convidar para um ritual de limpeza espiritual da tua vida, da tua casa, que é o Birkat HaMetz, que eu vou explicar até lá o que que é, e vou falar também quais são os materiais, como é que a gente faz. Então, dia 21 é domingo, às 17h30. Então, as pessoas ficam, fica gravado. Na verdade, isso é algo que tem que fazer naquele dia. Então, não adianta ficar gravado. E eu quero convidar para vocês já reservarem esta data, que é uma, uma palestra, na verdade, uma aula que eu vou falar sobre o fim do mundo. Então, reserva a data, vamos fazer uma leitura astrológica do que a gente está vivenciando. Vou trazer algumas falas que existem dentro da Cabala sobre tudo que a gente está vivenciando. E, enfim, dia 25, às 21h21. Vai ser aberto para todo mundo, tá bom? Gratuito também para todo mundo. Eu não consigo abrir minha câmera. Ele me trancou.
né? Essa câmera ele está pedindo para eu botar outra, não tem como botar outra. Então, eu vou encerrar a gravação. Vocês viram que está sendo gravado. A gente vai ter mais de uma gravação. Essas gravações elas só vão vir daqui a um tempo, vão ficar abertas para o público. Ainda não vou colocar aberta ao público. E agora a gente então abre para perguntas e questões. Quem for ver a gravação, não esquece no YouTube de clicar, né, no joinha, que ajuda a gente no nosso canal, né?